quero nessa noite, encerrando a nossa semana de oração, ler um texto muito conhecido na palavra de Deus, que está lá em 2 Crônicas 7, do versículo 12 em diante, que diz assim: 2 Crônicas 7, 12 em diante. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? Essa palavra aqui, ela tem uma promessa no último versículo, uma promessa do Senhor, uma promessa de perdão, uma promessa de cura sobre a terra. O Senhor, Ele diz assim: eu sararei, eu perdoarei. E essa promessa, ela vem como uma resposta à oração do seu povo. A oração do seu povo e a resposta abençoadora de Deus estão intimamente relacionadas uma com a outra, estão interrelacionadas. Quem quer ver Deus curando, quem quer ver Deus perdoando, quem quer ver Deus restaurando, quem quer ver Deus fazendo coisas tremendas na terra, tem que orar. Amém, igreja? Tem que orar. Esse texto que nós lemos aqui, esses versículos todos falam da oração. O versículo 12, por exemplo, o Senhor se apresenta para Salomão porque ele estava orando. Irmão, Salomão, ele conseguiu construir o templo que Davi queria construir, ele construiu. Deus deu a ele esta honra, e aquele templo foi feito com excelência, de uma maneira tremenda, de uma maneira, irmãos, muito bem planejada, nos detalhes. Havia naquele templo ouro, prata, havia naquele templo, irmãos, esculturas dos serafins, dos querubins, havia ali a arca. Irmãos, aquele templo foi feito para que o Senhor e seu povo estivessem se encontrando naquele lugar. E o Senhor se agradou tanto daquela construção, que se você ver aqui no versículo 1 e 2 de 2 Crônicas 7, você vai ver que a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. A glória do Senhor encheu o templo, de tal maneira, irmãos, que as pessoas não conseguiam ficar em pé. Os sacerdotes tiveram que se prostrar diante da grandeza, da glória de Deus que desceu naquele lugar. O sacrifício que foi oferecido foi aceitável a Deus. Deus se manifestou ali com poder, com glória, porque o que estava sendo feito ali estava agradável aos seus olhos, estava agradável ao seu coração. E Salomão, ele ora, ele pede ao Senhor para que o Senhor venha abençoar o povo, para que o Senhor venha agir na vida do povo. E o Senhor aparece para Salomão e diz: eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua oração. E eu vou dizer uma coisa para você, Salomão: quando eu enviar sobre o meu povo o fechamento dos céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que venham e consumam a terra, ou enviar a peste, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu vou remover todas essas situações da vida do meu povo. Porque o Senhor fala assim: se eu enviar a peste, se eu enviar os gafanhotos, se eu fechar os céus. Aqui, irmãos, por que o Senhor está falando isso? Porque muitas vezes o Senhor disciplinava o povo através dessas questões. Esses dias eu falei para alguém, para várias pessoas talvez, que o termômetro do agir abençoador de Deus, ou disciplinador de Deus na terra, é o seu povo, é a atitude do seu povo. Porque, irmãos, Deus não cobra do perdido acerto, porque o perdido está perdido. Deus não pode cobrar do perdido nada, porque o perdido, ele está perdido nos seus pecados, ele está longe de Deus, ele não tem como responder a Deus. A Bíblia diz que aquele que está perdido, ele está morto espiritualmente, ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. E uma pessoa morta não ouve, uma pessoa morta, ela não reage. Vai lá no IML, quando morrer lá, pede para você, antes deles
arrumarem o cadáver, você vai lá e dá uma cutucadinha nele, conversa com ele, para ver se ele vai te responder, para ver se ele vai reagir. Irmãos, morto não reage. E é assim que as pessoas estão lá fora, elas estão mortas espiritualmente. Então Deus não pode cobrar nada de quem está morto, agora Deus pode cobrar de quem está vivo. E eu quero dizer para você, querido, quem está vivo são aqueles que conhecem a Deus, são aqueles que servem ao Senhor. E eu quero dizer para você, assim, primeiramente aqui, que muitas vezes as crises, as dificuldades que nós vivemos, irmãos, elas são o prelúdio do avivamento de Deus na vida do seu povo, são o prenúncio ou o início de um avivamento que Deus quer fazer. Muitas vezes Deus permite que os problemas cheguem primeiro, que as dificuldades cheguem primeiro, porque antes da promessa chegar lá no final do texto que nós lemos, primeiro veio os céus se fechando para não trazer chuva, primeiro veio os gafanhotos destruindo todas as lavouras, primeiro veio a peste. Aí depois dessas situações, o povo é despertado a ter uma atitude. Então o povo, irmãos, muitas vezes precisa de um impulso para se colocar na presença de Deus como Deus quer. E sabe muitas vezes qual é o impulso que Deus dá ao seu povo? A disciplina através das crises, dos problemas, das dificuldades. Tem um santo remédio, irmãos, para a mornidão do povo. Tem um santo remédio, irmãos, para a negligência espiritual do povo de Deus. Tem um santo remédio, irmãos, para, vamos dizer assim, a inércia espiritual do povo de Deus. Irmãos, são as dificuldades, são os problemas. Quando o problema chega, eu quero ver o crente não orar, eu quero ver o crente não ir para os pés do Senhor. Quando está tudo bem, irmãos, quando está tudo tranquilo, a gente esquece de orar, a gente esquece de buscar a Deus, a gente esquece de estar na presença de Deus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu sou pastor de uma igreja, e eu sei o esforço que eu tenho que fazer para convencer as pessoas a vir orar, nem que seja um dia. Parece que é a coisa mais difícil do mundo, né? A pessoa arrumar um tempo para aquele que é sobre todas as coisas. Parece que é a coisa mais difícil do mundo, as pessoas pararem com tudo na sua vida para dizer: hoje essa situação não tem espaço na minha vida, nem essa e nem aquela, porque hoje eu vou buscar a Deus, eu vou estar na presença do papai, eu vou estar na presença do meu Deus. Parece, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo em que os ouvidos espirituais do povo de Deus estão fechados para Deus, mas estão abertos para o mundo. Os ouvidos espirituais do povo de Deus estão fechados para ouvir o clamor, o pedido de Deus, o convite de Deus, mas estão abertos para o mundo. E quando eu penso nisso, eu lembro de Jesus, irmãos. Jesus com os discípulos lá no Getsemane, Jesus disse: olha, está na hora de orar, vamos orar, gente, porque a minha alma está triste, eu estou angustiado, vai vir momentos difíceis aí, vai vir momentos difíceis, ferirão o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Em outras palavras, eu serei preso, e vocês se dispersarão. Vamos orar para que vocês possam ficar firmes quando chegar o momento da dificuldade. Vamos orar para que quando esses momentos difíceis chegarem, vocês estejam em pé, vocês estejam firmes, vocês não se afastem da presença de Deus. E os discípulos foram orar? Foram nada, irmãos, foram nada. Eles levaram na brincadeira. Irmãos, eles não quiseram orar, eles não quiseram buscar a Deus. Jesus buscou sozinho, Jesus teve que estar sozinho naquele Getsemane, buscando ao Senhor, se derramando na presença do Senhor, pedindo forças para o Senhor, para que ele pudesse ir até o fim na sua missão. Ele precisava cumprir a sua missão, ele precisava chegar naquela cruz, ele precisava morrer naquela cruz, e depois ele precisava ressuscitar no terceiro dia. Mas para isso ele teve que parar tudo para orar. Eu quero dizer para você que se você não tiver essa consciência de que você às vezes precisa parar tudo na sua vida para que você possa simplesmente estar com Deus, você não vai conseguir chegar aonde você precisa chegar. Você não vai conseguir cumprir a missão que foi dada para você cumprir. Você não vai conseguir dar conta
das coisas que foram colocadas na sua mão para você cuidar, porque você não terá forças, você não terá ânimo, você não terá disposição, você não terá condição para fazer o que precisa ser feito, porque na força do homem ninguém consegue fazer o que Deus quer, porque para servir a Deus só pelo poder do Espírito Santo. Para pregar a palavra tem que ser no poder do Espírito Santo. Para evangelizar tem que ser no poder do Espírito Santo. Irmãos, para você continuar sendo firme diante das lutas, diante dos problemas, diante de Satanás que está lá fora com um garfão na mão, esperando você sair daqui para te assaltar na primeira esquina ali, para tentar te ferir, te machucar. Irmãos, para vencer o diabo só no poder do Espírito Santo. Jesus não enfrentou o diabo no deserto comendo, ele jejuou 40 dias para poder, irmãos, encarar o diabo, porque foi só depois de 40 dias que o diabo apareceu, porque ele estava preparado para aquele encontro. Eu quero dizer para você, querido, na vida do Filho de Deus tem deserto, e no deserto do Filho de Deus tem diabo. Mas para vencer nós precisamos crer no poder da oração, no poder do jejum, no poder, irmãos, que vem pela nossa dependência do nosso Deus. Se eu não estiver na dependência de Deus, eu não consigo. Se você não estiver na dependência de Deus, você também não vai conseguir. Irmãos, é arrogância do coração do homem quando ele acha que ele vai conseguir sem orar. É arrogância, é petulância, é orgulho, é altivez de espírito quando você não se submete a Deus em oração. Nós precisamos entender que Deus está pronto a nos ajudar se nós dissermos para Ele que precisamos da sua ajuda. Muitas vezes os problemas vêm para que Deus possa conquistar um pouco mais do nosso coração, para que Deus possa conquistar um pouco mais da nossa fé através da oração. Sabe o que Deus quer de você, irmão? Ele não quer o seu dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Ele não quer os seus bens, Ele quer você na presença dEle. Porque o tesouro de Deus, o tesouro para Deus, não são as coisas que você tem, é a sua vida, é você com Ele, é você na presença dEle. Por isso o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Você tem que buscar a Deus, não pensando somente naquilo que Deus vai te dar, mas pensando simplesmente em ter um relacionamento com Ele. Porque se você não tiver relacionamento com Deus, irmão, nesse tempo em que a igreja está entrando agora, dificilmente você vai conseguir resistir às tentações, dificilmente você vai conseguir ficar firme até o fim da sua caminhada com Jesus, porque nós estamos entrando naquele período assim, em que está muito próximo a preparação para o aparecimento do anticristo. E você acha que quando o anticristo aparecer, muitos crentes não vão ceder à tentação de servir o anticristo? Muitos crentes não vão ceder à tentação, por amor à sua vida nessa terra, de dar as costas para Jesus e se render a uma falsa fé cristã? Muitos. Irmãos, o que eu vi de profecia nesses últimos dias, eu olho, observo, eu comparo uma com a outra. Irmãos, eu vejo que tudo está acontecendo debaixo, irmãos, de um direcionamento de Deus. Tudo está acontecendo. Deus vai tratar com muita gente dentro da igreja, antes de tratar com gente fora da igreja. Porque, irmãos, porque quem define se a terra vai ser curada ou se a terra vai ficar enferma é o povo de Deus. É o povo de Deus, irmão. Na sua mão e na minha mão está o poder de trazer do céu a cura ou as dificuldades, a bênção ou o problema. Nós, irmãos, somos o termômetro do agir de Deus na terra. Deus age olhando para a gente, Deus age olhando para nós.
Eu vi muitas coisas nesses dias relacionadas a eleições, irmãos. Eu vi muita coisa errada, muita coisa feia, muita coisa que foi feita dentro desse período de eleições. Mas eu digo assim, de tudo que eu vi, eu vejo assim, que o maior responsável, talvez, pelas coisas estarem acontecendo hoje, de maneira que está trazendo preocupação ao coração dos brasileiros, não é tanto dos satanistas, não é tanto dos macumbeiros, é muito mais da igreja. É muito mais da igreja. Por quê? Porque a igreja conhece a vontade de Deus. A igreja conhece, sabe diferenciar o certo do errado. A igreja sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. E quando nós, como povo de Deus, erramos conscientemente, nós trazemos problemas sobre as nossas vidas. Por isso que lá no Velho Testamento o Senhor diz: se eu enviar a peste, se eu enviar os gafanhotos, se eu enviar isso, porque acontecia isso, irmãos, acontecia isso. Tinha momentos assim que vinha o gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador, e vinha e passava, e não sobrava nada. Quem aqui já viu qual que é o coletivo de gafanhoto, Vitor? Você que é professor aí. Nuvem. Muito bem, Eliane, parabéns. Perguntei para o Vitor e saiu aqui, né, a resposta. Então, parabéns para a Eliane por essa resposta. Uma nuvem de gafanhotos, né? Quem aqui já viu? Quem já viu? Eu vi quando era criança. Depois que eu fiquei jovem, adulto e por aí vai, nunca mais vi. Mas quando era criança eu vi uma vez, irmãos, uma pequena nuvem, não era dessas assim que aparece por aí. E eles chegam assim, ó, grudam em tudo, na janela, na casa, tudo. E aonde eles passam, eles cortam, eles comem, eles devoram. E eu quero dizer para você, querido, o bem e o mal, a bênção e a maldição está na nossa atitude de fé, de fazer a vontade de Deus. O que o Senhor diz lá em Deuteronômio? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e teres o cuidado de fazer tudo o que está escrito na sua palavra, trará sobre ti a bênção virá sobre ti. Aonde você colocar a sua mão, você será abençoado. Será abençoado ao entrar e será abençoado ao sair. As crias dos teus animais serão abençoados. As crias, né, dos teus animais serão abençoados. Tudo vai ser bênção na sua vida. E aí eu fico pensando, irmãos, aí depois vem um outro texto. Porém, se não tiveres o cuidado de fazeres tudo conforme o Senhor teu Deus te diz, aí virá a maldição, né? O problema, a dificuldade, a derrota, a perda. Todos os dias diante de nós, irmãos, é colocada a opção de escolher. Por isso que eu não creio no calvinismo, por isso que eu não creio em predestinação, eu não creio nessa doutrina. Cada dia que eu olho, eu estudo a Bíblia, mais e mais e mais eu acredito no livre-arbítrio. Deus, Ele não faz tudo sozinho. Ele permite que a gente decida, Ele permite que a gente escolha. Tanto é que no início de toda a criação, o homem caiu por causa de uma escolha mal feita. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estava na mão do homem decidir. Deus disse: não coma. O diabo disse: coma. Deus disse: não coma. O diabo disse: coma. A vontade do diabo prevaleceu. Porque a vontade do diabo prevaleceu, veio a morte, veio a separação de Deus, veio o pecado, veio o inferno. Irmãos, por causa de uma escolha. A gente acha que uma escolha, mas é só uma escolha. Não é não, irmãos. Uma escolha define muitas coisas na nossa vida. Por isso nós temos que entender muito bem o que nós vamos escolher. Porque aquilo que a gente escolher, por trás daquela escolha sempre virá uma consequência. Ou ela será boa, ou ela será ruim. Irmãos, eu passei no grupo da igreja um áudio de uma mulher que ficou possessa. Quem viu esse áudio? Irmãos, e muitas das coisas que eu recebo assim,
fora dessas questões de YouTube, eu recebo do pastor Geraldo, né? Ele tem acesso a umas coisas que só ele, porque ele trabalha com essas coisas, ele tem acesso a essas coisas mais, que não ficam aí no geralzão, né? E a mulher ficou possessa no ônibus de viagem, e ali o diabo falou que 700 milhões de Exus foram invocados para que, nesse momento da política, né, o candidato, né, que defende os interesses socialistas, comunistas, da nova ordem mundial e tudo mais, conseguisse ganhar a eleição. Irmãos, esses dias todos que a gente viveu aqui, que antecedeu a eleição, quantos aqui ficaram desanimados assim? Tinha momentos que estavam meio desanimadão, meio assim, cabisbaixo, meio sem força. Quantos sentiram isso na pele? Tiveram essa sensação aí? Quantos sentiram isso? Eu senti isso inúmeras vezes, irmãos. Tem vezes que eu vim aqui orar nesse altar, e quando eu entrava em guerra, porque eu entro em guerra aqui, tem gente que pensa que eu estou gritando aqui dentro, que eu estou brigando com alguém. Não, eu estou em guerra. Quando eu estou aqui, às vezes eu vim orar várias vezes sozinho aqui, eu entrava em guerra, repreendendo todas essas obras do inferno. Teve uma noite que eu saí daqui com uma dor na nuca, uma dor de cabeça, que parece que a minha cabeça ia explodir. Nunca eu orei dentro do templo e senti nada. Sempre eu orei por todas as questões difíceis, pesadas, mas eu nunca. Mas nesse dia, irmãos, eu saí daqui até zonzo pela batalha espiritual contra essas situações. Por quê? Porque foram feitas muitas coisas nesses dias. E eu falando com o pastor Geraldo, ele falou, ele só confirmou, né, todas essas situações, e ele foi com a equipe dele em todos esses lugares onde esse pessoal fez aqueles negócios. Eles foram lá. Que o pastor Geraldo não gosta que divulga essas coisas, né? Mas eles foram nesses lugares, né, para fechar essas questões, né? E ele falou, realmente, foram 700 milhões de Exus aí que foram invocados mesmo, né? Então a batalha espiritual, ela não foi qualquer batalha espiritual, uma grande batalha espiritual. Mas, irmãos, com toda essa situação de invocação, se a igreja de Cristo estivesse unida, todos unidos num propósito, todos unidos numa direção, irmãos, não teria, irmãos, acontecido o que aconteceu. Então eu digo que a maior responsabilidade é da igreja. O Senhor, Ele espera de nós a nossa postura como crentes. Irmãos, não é uma questão de uma pessoa ou de outra pessoa, é questão do que cada pessoa representa, as pautas que essas pessoas representam. Irmãos, eu tenho quase certeza, se essa situação das fraudes nas urnas que foram detectadas, descobertas, e hoje está sendo divulgado aí nos meios de comunicação, se não derem nada a isso, eu estou orando para que realmente a fraude seja confirmada e essas eleições sejam revertidas. Estou orando por isso. Mas se não der, né, se não acontecer isso, nós vamos ter 4 anos de um governo comprometido com as trevas, comprometido com o dragão vermelho. E os irmãos não sabem o que é isso, irmãos. Dragão vermelho, que representa a China, que representa, irmãos, o comunismo, que representa o socialismo. Irmãos, só está faltando o Brasil, os irmãos terem uma ideia. Toda a Europa está hoje esquerdizada, né? A maioria dos países africanos também estão. Estados Unidos está, México, Canadá, irmãos, Nicarágua, todos os países da América Central. Irmãos, aqui na América do Sul, muitos países já foram: Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela. E o maior país aqui que está ainda resistindo é o Brasil. Irmãos, não é à toa o que está acontecendo. E se nós, como povo de Deus, não tivermos essa visão muito maior do que está acontecendo a nível de mundo, a nível de nova ordem mundial, se nós não tivermos essa visão do que está acontecendo hoje, irmãos, nós podemos cair numa cilada muito grande. Então, se vierem 4 anos de governo, irmãos,
de esquerda no Brasil, pode ter certeza de uma coisa: o primeiro ano, 1 ano e meio, vai ser tranquilo. Por quê? Porque o presidente vai querer trazer todo mundo para ele, vai querer passar mel na boca do povo. Mas depois de 1 ano, 1 ano e meio, tudo isso que está relacionado à educação, tudo isso está relacionado a essas questões que vêm contra a igreja, contra a família, irmãos, aí você pode esperar, isso vai vir com força. Nós temos que entender que é o momento da igreja se posicionar em Deus. Eu, irmãos, eu digo para você, eu vou me posicionar muito mais do que já me posicionei no passado. Irmãos, não importa o que vai acontecer comigo, mas eu vou defender os princípios, os ideais da palavra de Deus até o fim. Eu vou defender, irmãos, a família. Eu vou defender, irmãos, a heteronormatividade. Irmãos, eu vou defender, irmãos, com unhas e dentes, aquilo que representa Deus, aquilo que representa a vontade de Deus, aquilo que representa os ideais de Deus na terra. Irmãos, não vou me calar, em momento algum. Irmãos, eu vou defender até o fim. Irmãos, aconteça o que acontecer, mas eu vou viver para a honra e glória de Cristo. Eu quero, irmãos, ter a honra de chegar lá no céu e o Senhor Jesus olhar para mim e dizer: vinde bendito, receber por herança o que está preparado desde antes da fundação do mundo. Não me negaste na terra, mas permaneceste fiel a mim. Entra para o descanso, entra para o gozo, irmãos, porque a minha esperança, ela não está nessa vida, a minha esperança está na eternidade. A fé que vence o mundo é a fé que coloca o teu olhar e o teu coração na eternidade, não nessa terra. Porque, irmão, se você olhar para as pessoas lá da igreja primitiva, elas morriam, elas sacrificavam seus bens, sacrificavam seus empregos, sacrificavam sua vida por algo maior, por algo melhor, na eternidade. Não importava se elas iriam morrer aqui, o que importava é que elas estavam salvas. Essa salvação não poderia ser perdida. Eu não posso perder a minha salvação. Eu não posso perder a minha salvação, eu não posso perder a minha fé, eu não posso me corromper. É isso que nós temos que ter no nosso coração, porque virá um tempo de muita corrupção na terra. Se você acha que tem corrupção, se acontecer de um governo de esquerda novamente entrar aqui, é um novo tempo, irmãos. Não é mais lá 2002, 2010, não. Mudou tudo. Nós estamos vivendo um novo tempo, um novo momento, né? Então, as ideologias malignas, diabólicas, irmãos, eles farão de tudo para implantar, de tudo, né? Para colocar a homossexualidade no coração das crianças, para colocar a homossexualidade no coração dos pequeninos, irmãos. Porque uma coisa é você defender os direitos de quem é adulto. Se essas pessoas que escolheram esse mundo da homossexualidade têm direitos e precisam ter direitos, é uma coisa. Precisa ter defesa em favor deles? Precisa. Eles têm os seus direitos também. Mas induzir crianças a entrar nesse caminho é outra coisa bem diferente. Isso já não tem nada a ver com defesa de direito. Isso já tem a ver com indução, com doutrinação. E é isso, irmãos, que infelizmente é isso que o mundo está trabalhando, né? E nós, eu falo isso porque eu tenho neta, né? Eu estou preocupado onde minha neta vai estudar, eu estou preocupado com a outra que vai vir ainda. Irmãos, estou preocupado com essas questões, estou muito mais preocupado com as questões educacionais, aquilo que forma o nosso caráter. Porque, irmãos, comida, essas coisas, entre o governo que entrar, não vai faltar comida para a gente, não vai faltar as coisas materiais, aquilo que é básico. Isso não vai faltar. Entre o governo que entrar, eles vão cuidar, porque o Brasil tem comida. Nós temos comida, nós temos, irmãos, vamos dizer assim, o Brasil tem como custear a subsistência das pessoas. Não vai faltar comida para ninguém. O problema não é esse. O problema são os valores, são os princípios que formam a vida de uma pessoa. Porque você não é o que você come,
Você não é o que você come. Você é os princípios e os valores que você carrega na sua alma, no seu espírito, no seu coração. A comida te mantém o teu corpo em pé, mas a sua dignidade em pé, ela depende dos seus valores. Para você manter a sua dignidade moral, para você manter a sua dignidade espiritual em pé, você precisa de valores morais e espirituais que mantenham ela em pé. E é isso que está se perdendo a cada dia. Os irmãos acham bonito essas passeatas na rua, pessoas peladas, pegando um crucifixo, introduzindo me desculpe, mas eu vou falar, no ânus, nas partes íntimas. Os irmãos acham bonito isso? E você vê lá, só tem duas bandeiras lá, irmãos, vermelhas. Você só vê nesses momentos, só vê essas bandeiras. Estão lá. É bandeira com a foice e o martelo, ou com uma estrela no meio, vermelho em volta. E é isso que esse povo defende. Por isso eu fico muito triste quando eu fico sabendo que um crente votou num povo que defende esse tipo de prática, esse tipo de atitude. Eu fico triste, mas não deixo de amar a pessoa. Eu fico triste. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Irmãos, eu tenho que amar. Você tem que amar também. Mas eu me entristeço, porque é muito claro, né? É muito claro a distância moral aonde essas pessoas se encontram da vontade de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, irmãos, se nós queremos vencer as dificuldades, nós temos que nos posicionar como o povo de Deus que se chama pelo seu nome. Eu quero dizer para você, querido, apesar dos nossos erros, nós somos povo de Deus. Apesar das nossas fraquezas, nós somos povo de Deus. Apesar das nossas falhas, nós somos povo de Deus. Apesar das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, nós somos povo de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. O que faz de nós povo de Deus é o fato de nós estarmos aliançados com Deus. No Velho Testamento a aliança estava sobre a lei, hoje a aliança está sobre a graça. O Senhor Jesus diz: eis que faço uma nova e eterna aliança no meu sangue. Eu estou debaixo dessa aliança. Ainda que eu falhe, ainda que eu erre, ainda que eu me desvie da presença de Deus, se eu estou debaixo da aliança, sou povo de Deus. Sou povo de Deus. Povo de Deus é o povo lavado e remido com o sangue de Jesus. É o povo habitado por Deus. É o povo, irmãos, que é corpo de Cristo na terra. É o povo, irmãos, em quem Deus se alegra. É o povo, irmãos, que carrega a palavra de Deus no seu coração. Esse é o povo de Deus. Eu e você somos povo de Deus. O povo que se chama pelo seu nome. Sabe o que significa chamar-se pelo nome de Deus? Significa que Deus é a sua identidade. Amém? Quando você diz que você é chamado pelo nome de Deus, isso quer dizer que você está dizendo que Deus é a sua identidade. O que eu faço, o que eu penso, as minhas atitudes estão em Deus, porque a minha vida está em Deus, porque eu estou fundamentado em Deus. Meu espírito está em Deus, meu pensar está em Deus, meu viver está em Deus. Deus é a minha identidade. Quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, tudo é o reflexo de quem Deus é na minha vida. A resposta de Deus às nossas orações é a resposta a um comprometimento de vida com Ele. Quando eu vivo para Deus, quando eu vivo segundo a vontade de Deus, quando eu tenho Deus como minha identidade, Deus responde às minhas orações. Há uma promessa de Deus para a sua igreja no livro do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, onde o Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras, sei que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. O Senhor disse: eu conheço você, eu sei que você tem pouca força,
porém você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ou seja, você não negou a sua identidade em mim. Você não negou que eu sou a sua identidade. Em outras palavras, eu tenho portas abertas para você. Quero dizer para você, querido, nessa noite, Deus tem portas abertas para aqueles que seguem a sua palavra e não negam o seu nome nessa terra. Aqueles que guardam a sua palavra e não negam o seu nome, Deus abre portas para essas pessoas. E eu quero dizer para você, querido, Deus quer abrir porta para você. Amém? Deus quer abrir a porta para você. Porta da prosperidade, a porta da bênção, a porta da vitória, a porta da cura. Deus quer abrir para você, mas você precisa simplesmente guardar a sua palavra e não negar o nome dele. Confessar o nome do Senhor. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E a minha vida reflete que eu sou de Jesus. A minha vida reflete que Jesus é o meu dono, que Jesus é o Senhor da minha vida. A minha vida reflete essa verdade. Queridos, precisamos nos posicionar como povo de Deus. Precisamos nos humilhar e orar. Precisamos nos humilhar e buscar a face do Senhor. Precisamos nos humilhar e nos arrepender dos nossos maus caminhos. Pastor, mas povo de Deus anda em maus caminhos? Às vezes anda. Às vezes nós somos povo de Deus e andamos em maus caminhos. Quais são os maus caminhos pelos quais muitas vezes você tem andado? O que você tem visto que você não poderia estar olhando? O que você tem visto? Aonde você tem colocado os teus olhos? Aonde você tem colocado o seu olhar e você não deveria estar olhando? Quais são as coisas que você tem olhado e você não deveria estar olhando? Quais são as coisas que você está ouvindo e você não deveria estar ouvindo? Quais são as coisas que você está falando e você não deveria estar falando? Quais são as coisas que você deveria, que você está pensando, mas você não deveria estar pensando? Quais são as coisas que você está fazendo e não deveria estar fazendo? Quais são os lugares onde você está entrando, onde você está indo e você não deveria estar indo? Quais são os maus caminhos que muitas vezes nós temos andado? Quais são os maus caminhos pelos quais muitas vezes os nossos pés estão caminhando? Isso, irmãos, depende de nós avaliarmos a nossa vida, porque nós não somos crianças, nós somos adultos. Sim ou não, irmãos? Nós sabemos o que é da vontade de Deus e o que não é. Nós sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada. Se nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, nós temos que fazer a primeira parte. O Senhor diz: eu sararei, eu perdoarei. Porém, você tem que me buscar, você tem que se posicionar como meu povo, você tem que se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, é muito fácil a gente buscar as bênçãos de Deus sem se arrepender. É muito fácil, mas muitas vezes as bênçãos não vêm porque nós precisamos nos arrepender primeiro. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos ter a humildade de pedir perdão para Deus, reconhecer erros, reconhecer falhas, mudar rumos da nossa vida, para que as coisas possam acontecer. Então, nesse momento, eu quero convidar você a orar. Quem recebe essa palavra aí? Amém? Então, nesse momento, fique em pé. Eu quero orar por você. Pedir aos irmãos que venham aqui à frente, principalmente os irmãos que vieram na semana de oração, venham aqui à frente nesse momento. Eu quero orar por você, quero ministrar sobre a tua vida a unção, selando o seu início na semana de oração e selando o término, fazendo um fechamento, dessa semana de oração na sua vida.
Então, se você veio, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Todos que vieram na semana de oração, por favor,